Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, senhoras e senhores, dia 18 de outubro de 2021, agora 8 horas 32 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Estamos ao vivo com a nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas e com a tua companhia. Lembrando que este quadro tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Terminou essa live, nosso Bom Dia Agro, vai pro Instagram, seguir @Cooperativa Cochupé, vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Sempre dou esse recado que é extremamente importante. Lembrando também que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo todas aquelas perguntas que eu não consigo responder agora. Críticas, dúvidas, sugestões, melhorias, mandem pra gente. Mande de onde você está falando, mande sua cidade, seu estado. A gente quer te ouvir, a gente quer saber até onde chegam as nossas informações. Para nós é um prazer dividir as nossas manhãs com vocês. Então, seguimos aqui já com muita notícia, com muita informação, como já a Lê já nos adiantou aqui. Não se esqueçam, tá, de mandar, o Márcio de Sinop está conosco, o pessoal do Nelore Mucuri de Esplanada na Bahia. Então, continuem mandando. Não se esqueçam que o canal de comunicação está aberto não só no Instagram, mas no Notícias Agrícolas também. No Notícias Agrícolas não, no YouTube também, tá? Estamos ali com o nosso chat ativo. Então, mandem as suas intervenções por ali também. Mande as suas perguntas, mande se está chovendo, se não está chovendo, sobre qual mercado você quer saber, né? A gente vai falar um pouco de cada coisa aqui. Segunda-feira geralmente é um dia de muita notícia, é um dia de agenda cheia de compromissos, tanto no agronegócio quanto no mercado financeiro, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos começar com aquela nossa rodada tradicional dos preços, que é importante a gente saber para onde vão as cotações nesse início de semana, né? Tem informação importante sobre a economia chinesa e eu já adianto que o mercado financeiro tá meio azedo nessa segunda-feira, tá? Eu vou explicar por quê. Bom, a soja opera em queda, o primeiro contrato agora tem 12 dólares 15 centes, mas cai pouquinho, 0,11% agora na Bolsa de Chicago. Milho e trigo sobem, o milho sobe 0,3% para valer 5 dólares e 26 no primeiro contrato, o trigo 0,2% para valer 7 dólares e 35. No café, estabilidade, uma pequena alta no primeiro contrato de 0,01%, 2 dólares e 300 mais 43 por libra-peso. O açúcar em queda e queda forte, mais de 1% de baixa. Para o primeiro contrato, também primeira posição, 19 centes mais 54 por libra. O algodão continua subindo, 0,76% de alta agora para valer 1 dólar e 8 mais 15 por libra-peso. E o petróleo sobe, tanto o Brent quanto o WTI operam com ganhos de mais de 1% nesta manhã de segunda-feira. O Brent volta a superar os 85 dólares por barril negociado lá na Bolsa de Londres. Nesse momento, a alta de 0,92%. Diminuiu um pouquinho, mas vale 85 dólares e 64 por barril. No WTI, a alta de 1,4% para valer 82 dólares e 84 centes o barril. Tá certo? O gás natural na contramão recua um pouquinho, perde 1,6% agora. O ouro e a prata também recuam, o cobre sobe e a gente tá aqui de olho em todas essas informações, tá? Essas commodities também são importantes da gente entender aí como é que as coisas vão caminhar. O Nilvan nos pergunta assim, vocês falam sobre a cotação da borracha natural, preço para os próximos meses? Nilvan, não conseguimos te responder isso agora, não é um mercado que a gente acompanha com regularidade, mas podemos colocar aqui na pauta e te trazer essa resposta aí nos próximos dias, tá? Excelente pergunta, é uma forma da gente colocar mais um produto aqui na nossa pauta, vamos tentar entender. Pessoal do Nelore Mucuri, com a alta dos insumos e a arroba caindo, muitos deixaram de confinar ou suplementar. Com a volta das exportações a médio prazo, pode matar o boi terminado? Olha só, é uma pergunta excelente, né? Mas a gente vai precisar entender como essa retomada da China vai acontecer. Os especialistas, né, os analistas e consultores de mercado,
afirmam que mesmo que a China volte rapidamente a esse mercado, que já não acontece, porque rapidamente já era para ter voltado, né? Mas volte de forma mais consistente as compras aqui no mercado brasileiro, os preços teriam um tempo um pouquinho mais longo do que essa volta das compras para que a retomada acontecesse de forma sólida, consistente e levando as cotações aos patamares que a gente observou antes desse imbróglio todo aí com as importações chinesas no nosso mercado. Então, a gente vai ter que buscar entender exatamente como essa retomada vai acontecer, em que ritmo ela vai acontecer e que impacto ela vai ter sobre os preços. Nessa condição, a gente vai poder entender aí qual vai ser o resultado a partir dessa condição, desse cenário formado. Então, vamos acompanhar. Mas vou levar essa dúvida também para os analistas e consultores do mercado do boi gordo para poder te responder. Deixa eu ver, o pessoal do Nelore Mucuri, né? O perfil, é isso? E aí a gente consegue te dar uma resposta mais completa, tá bom? Combinado assim? Mandem suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, eu vou respondendo tudo aqui ao passo. Pode faltar boi terminado, né? Pode faltar boi terminado. Não sei, viu, se pode faltar boi terminado, porque a gente tem uma oferta de boiadas melhor agora, porque vários frigoríficos, várias indústrias estavam fora das compras, então não sei, viu, se pode faltar boi terminado. Vamos entender como é que vai ser o comportamento da indústria. Tem muita coisa ainda para acontecer no mercado pecuário assim que a China voltar, viu? A China voltou, a gente vai ter que entender como é que as coisas vão se dar. Isso não é uma situação que se dá só para o mercado pecuário, mas outros mercados também. Então, talvez a gente possa já começar com informações sobre a China, antes da gente detalhar cada um dos mercados agrícolas, porque essa é uma notícia bastante importante para a gente começar a semana. O crescimento da China que veio menor do que esperado. A economia da China cresce no menor ritmo em um ano, com crise energética e problemas no setor imobiliário. A crise energética, vocês já conhecem, né? A gente vem detalhando a crise energética chinesa e que vai resvalando aí nos principais mercados mundo afora e vai comprometendo as expectativas para a retomada da economia global. É uma situação que a gente já conhece, né? A crise no setor, problemas no setor imobiliário, melhor dizendo, também já conhecemos, e ele está ali no centro dessa discussão, está a questão da incorporadora China Evergrande. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem ali na construção civil, no setor imobiliário, uma parcela gigantesca do PIB que está ali ligada a estes setores. Então, qualquer problema que tem ali, a gente vai sentir na economia. É por isso que os dados divulgados na noite de domingo aqui no Brasil, já era manhã de segunda-feira para os chineses, mostraram que o PIB chinês cresceu 4,9% entre julho e setembro, em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma leitura mais fraca desde o terceiro trimestre de 2020 e abaixo das previsões do mercado. A segunda maior economia do mundo, segundo informa Reuters, está enfrentando vários desafios importantes, incluindo a crise da dívida da China Evergrande Group, atrasos na cadeia de abastecimento e uma crítica à crise de eletricidade, o que derrubou a produção das fábricas ao ponto mais fraco desde o início do ano passado, desde o início de 2020, quando pesadas restrições relacionadas à Covid-19 estavam em vigor. Abre aspas para um analista de Pequim. A recuperação econômica doméstica ainda é instável e desigual. Mentira que não é um analista, é o porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas, Fu Lingui, lá em Pequim, na capital da China. A economia chinesa teve uma recuperação impressionante desde a crise pandêmica do ano passado, graças à contenção eficaz do vírus e à alta demanda no exterior por produtos manufaturados do país. Mas a retomada perdeu força desde o crescimento explosivo de 18,3% registrado no primeiro trimestre deste ano. Então, estamos ali acompanhando. A pesquisa da própria Reuters mostrava esse crescimento de julho a setembro de 5,2%. Cresceu 4,9%. É aquilo que eu sempre digo. Pequenas diferenças, né?
quando a gente fala de China, são gigantescas para o mercado. Por isso que eu falei, hoje o mercado amanheceu meio azedo com essas informações, né? As commodities agrícolas caminham de forma um pouquinho mais diferente, né? A gente tem ali ganhos para o milho, ganhos para o trigo, ganhos para o algodão, ganhos para o café, mas quando a gente olha para a soja, a gente tem uma pequena baixa. As ações asiáticas, naturalmente, fecharam a segunda-feira em queda, né? O PIB foi aí, né, preocupante, o dado vai ser acompanhado, vai ser monitorado, então isso tem os seus reflexos. Inclusive, separei aqui alguns dados também dos mercados lá na Ásia, levantamento da Agriinvest Commodities. A gente viu na Bolsa de Dalian o farelo caindo e cai na Bolsa de Chicago também. A gente já vai detalhar o mercado da soja. Na Bolsa de Dalian ainda subiu o óleo, que também sobe na Bolsa de Chicago. O milho na Bolsa de Dalian caiu, o suíno subiu, e subiu consideravelmente. E a gente tem o minério de ferro também em queda na Bolsa de Dalian, lá na Bolsa Chinesa, 2% de baixa nesta manhã de segunda-feira, tá? Então, esse é o quadro aí para o mercado chinês. Vamos entender um pouquinho mais do mercado da soja, o que está sendo observado nesta manhã de segunda-feira. São os fundamentos já conhecidos pelo mercado, por isso que a gente vê as cotações caminhando de forma lateral, sem grandes movimentações, sem oscilações muito intensas. Então, plantio brasileiro, clima na América do Sul, totalmente focado pela Bolsa Americana. A gente tem a colheita dos Estados Unidos também no foco. Ela está acontecendo num ritmo bastante bom. A gente tem visto índices de produtividade satisfatórios, né? Por isso que nós tivemos ali um aumento de produtividade e produção no relatório mensal de oferta e demanda do USDA divulgado na última terça-feira. Nós temos que observar também a questão ali do mercado de derivados. Então, hoje sobem os preços do óleo, recuam os preços do farelo de soja. E nós temos também o comportamento da demanda chinesa tomando atenção, porque como é que a China vai comprar os seus próximos volumes de soja? Aqui no Brasil, uma parcela nos Estados Unidos. Na semana passada, nós tínhamos traders confirmando compras de soja aqui no Brasil para embarque em novembro, mesmo estando mais cara do que a soja americana. Segundo nos explicou o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, a soja brasileira é melhor para esmagamento, para processamento na China, e a soja americana, que inclusive foi comprada ali nos portos do Pacífico, atendendo às reservas chinesas, os estoques chineses de soja que estão mais baixos agora, bem como os estoques de farelo e de óleo. E as margens de esmagamento por lá melhoraram nos últimos dias, vamos ver como é que vai ser essa semana. Essa melhora das margens, ela motivou algumas compras, inclusive na semana passada. A China comprou soja quarta, quinta e sexta-feira nos Estados Unidos, então, e comprou soja aqui no Brasil. Então, essa melhora das margens, ela traz, né, essa condição aí de um espaço maior para que haja, portanto, essas compras por parte dos chineses acontecendo nos principais fornecedores ali, que são Brasil e Estados Unidos. Estamos acompanhando, precisamos entender como é que essas compras vão se dar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, certo? Esses são os fundamentos do mercado. Paralelamente, o mercado ainda observa, naturalmente, o mercado financeiro e essas preocupações com a economia chinesa, com a retomada da economia global, com a crise energética, essa crise energética que pesa diretamente nos fertilizantes, e toda essa incerteza ela acaba motivando uma saída de posições, né? Uma venda de posições por parte dos fundos investidores que estão ali alocados nos grãos. Então, ainda há uma posição comprada consideravelmente grande entre os grãos, principalmente no milho, e os fundos vêm reduzindo essa exposição, né? Embora hoje os preços do milho atendam a algumas pequenas altas que são registradas lá na Bolsa de Chicago. Mas até separei aqui, ó, uma informação da nossa abertura de mercado, que já está disponível para você no noticiasagricolas.com.br, também numa análise da Agriinvest. Olha só, a posição comprada no milho ainda é grande, são mais de 220 mil contratos comprados, enquanto a posição no complexo soja caminha para neutralidade. Fundos estão comprados na soja em 29 mil contratos, no óleo em quase 73 mil. Não podemos esquecer que para o mercado do óleo há fundamentos próprios deste mercado, não só do óleo de soja, de óleos vegetais mundo afora,
com problemas sérios de oferta em óleos de todas as origens. Então, óleo de palma, óleo de amendoim, óleo de algodão, óleo de milho, óleo de tudo, né? E óleo de soja não é diferente. Tá faltando óleo de soja lá na China. Então, por isso que nós temos mais vendas, mais posições compradas no óleo, tá? E vendidos no farelo, mais de 40 mil vendidos no farelo. A estratégia central dos fundos no complexo soja continua sendo a alta do oil share. O que é o oil share? É o valor do óleo de soja em relação à soma dos derivados. A Agrinvest explica muito bem sobre isso, né? Então, toda vez que a gente pode trazer os analistas da Agrinvest para explicar sobre o mercado de derivados, principalmente o Eduardo Vanin, que é um grande especialista nesse setor, a gente traz. E olha só o que diz também o Vanin. Faz sentido? Sim, até que o quadro global de óleos se normalize. Ainda não aconteceu. Um novo episódio de excesso de chuvas, né, inundações cheias na Índia aconteceu. Precisamos avaliar se novos campos de oleaginosas foram comprometidos por lá. Nas últimas semanas, isso aconteceu, isso ajudou a puxar os preços dos óleos, né? As chuvas invadiram ali uma área de soja, diminuiu a produção, naturalmente diminui o processamento e intensifica a importação de óleos vegetais pela China, que é um dos maiores importadores mundiais na Índia, ao lado da China, que é também o maior importador. Então, temos que acompanhar o mercado de óleos bem de perto. Quando a gente fala do milho, a gente tem um cenário diferente. A gente tem, né, um mercado mais tranquilo, mais lateralizado agora, mais calmo, mas com essa redução ainda de exposição dos fundos. Isso precisa ter atenção, porque há uma posição comprada de mais de 200 mil contratos e isso sim chama atenção. Se os fundos forem, inclusive, intensificando essas vendas de posições, a gente pode ver o mercado ceder um pouco mais no momento onde a nova safra americana vem chegando com o avanço da colheita. Hoje, às 17 horas, horário de Brasília, a gente vai, inclusive, conhecer, né, os novos números do USDA sobre o avanço da colheita norte-americana. Então, temos que ter atenção a esse relatório, sai às 17 horas, horário de Brasília, e você checa esses números aqui em primeira mão. Na semana passada, eram 49% de área colhida na soja. Deixa eu recuperar aqui o número do milho, que assim de cabeça não vou me lembrar. Mas, falando de mercado internacional, é mais ou menos esse quadro que nós temos. Ainda nessa segunda-feira, também pelo USDA, a gente vai receber os números dos embarques semanais ao meio-dia, horário de Brasília. Vamos ver como é que estão os embarques. Outro número importante, porque nós víamos os embarques muito represados lá nos Estados Unidos, depois dos estragos causados ali nos grain elevators, né, ali no leito do rio Mississippi, que é o principal canal de exportação dos grãos norte-americanos, e os embarques estavam comprometidos porque as estruturas foram danificadas pela passagem do furacão Aida. Vocês se lembram que eu falei muito sobre isso aqui no Bom Dia Agro. Agora, as grandes, né, as 5 gigantes ali das exportações, das tradings de grãos, elas estão com 100% da sua capacidade operacional, mas é preciso que esse ritmo seja recuperado, né? Então, os números de embarques semanais são bastante importantes, bem como os que saem às quintas-feiras, que são as vendas norte-americanas para exportação, tá? Então, vamos lembrar aqui quanto é que estava a colheita de milho até o último domingo passado. 41% de área colhida. Vamos ver quanto é que vem essa semana. 41% para o milho, 49% para a soja. Vamos ver aí quais são os números que chegam nesta segunda-feira, no final da tarde, tá? Aí vem só depois do fechamento do mercado. Então, pode ter só uma especulação em torno desse número, mas o impacto a gente vai ver quando as cotações forem retomadas ali, os negócios forem retomados ali na Bolsa de Chicago a partir de 9h30, né, da noite, enfim, é isso que a gente tem que olhar, tá certo? Bom, falamos de mercado internacional de soja e milho. Precisamos ter atenção, então, a todos esses fundamentos, né? Mas, por enquanto, o mercado caminhando de lado. Na sequência, o que a gente vai entender? A gente vai entender como é que ficam os preços aqui no Brasil. Na semana passada, a soja chegou a perder até R$10 por saca aqui. De um lado, a gente teve as baixas que foram registradas
pela Bolsa de Chicago ali no início da semana. Na terça-feira passada, o mercado de soja despencou 30 pontos, deu aquela mergulhada. Depois do relatório do USDA, foi se recuperando, mas terminou a semana com patamares mais baixos do que começou, né? Do que fechou a anterior. Então, o mercado já veio pressionado. E do meio da semana para frente, depois do feriado da terça-feira, houve uma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio, o que promoveu uma baixa do dólar. Somente na sexta-feira, uma queda de mais de 1%. Mas a gente ainda estava falando de um dólar acima de 5,40. Mas mesmo assim, obviamente e naturalmente, pesou sobre os preços da soja, que perderam até R$ 10 por saca. Então o mercado ficou bem mais retraído, né? O vendedor ficou bem mais retraído, o mercado mais contido, negócios pontuais acontecendo, mas a gente ainda está falando de uma soja de rentabilidade importante, tá? Se você não vendeu até agora, faça suas contas, veja que momento é esse, talvez seja um momento de ficar mais na observação. Vamos entender como é que o mercado de câmbio vai abrir, como é que o mercado de prêmios vai se comportar ao longo da semana. Eu vou trazer essas informações. Vou ali avaliar com vários analistas e consultores de mercado para fazer um balanção de que momento é esse para a tua comercialização. Como é que começa a semana? Chicago estável, vamos olhar o dólar, vamos olhar o prêmio, aí vamos entender se é momento ou não de fazer negócios com a soja. Fechado assim? Para o milho, nós temos, segundo também os analistas e consultores, uma tendência de baixa meio que mais definida, um pouco mais clara. Nós vimos também as cotações cederem um pouquinho nesses últimos dias. Parte dessa pressão vem com o dólar também em queda, né, naturalmente. A gente tem a chegada do milho importado, a gente tem volumes que iriam para a exportação serem redirecionados aqui para o nosso mercado interno, os compradores um pouco mais contidos, então vamos ficar ali também atentos a essas informações. Fato é que, segundo os analistas e consultores, a gente tem uma pressão aí que deve vir para os preços do milho, mas nós temos também, ao mesmo tempo, uma condição de preços que ainda remuneram bem também o produtor brasileiro. Então, uma coisa pela outra acaba dando uma certa compensação e abrindo ainda uma janela de comércio para os preços do milho, segundo os analistas e consultores de mercado. Senhores, eu sou repórter, né? Eu só reporto as informações. Nós ouvimos analistas aqui diariamente para que o subsídio seja dado a você, para você tomar suas próprias decisões, tá? Então, é aquilo que eu sempre falo, né? O conhecimento liberta. A partir do momento que você sabe do que está acontecendo no mercado, você consegue tomar boas decisões. Mais do que isso, estratégia, ferramenta de comercialização. Tem um montão delas disponível para você hoje. Hedge, mercado de opções, custo e carrego. Tenha atenção à nossa programação ao vivo, porque os analistas estão o tempo todo falando sobre isso. 12h30, João Batista Olive chega com o Tempo e Dinheiro também dando um show de informações quando o assunto é estratégia para vender e estar protegido. Proteja a sua renda, proteja o seu preço, tá certo? Tô buscando aqui um material do Brandalize, né, do Vlamir Brandalize, para a gente entender como é que começam os mercados de milho e soja para o nosso cenário nacional. O Vlamir tem uns boletins diários, né, que ele divide conosco, falando sobre a semana que entra. Toda segunda-feira o Vlamir traz esse comentário. O que esperar sobre a semana que entra? E veja só o que o Vlamir diz para o milho. Volta dos negócios, mas podendo ter mais pressão baixista dos compradores. O mercado do milho continua mostrando o interno pagando bem melhor do que a exportação e, assim, nada de negócios sendo comentados para embarques que seguem abaixo das expectativas e, assim, vai sobrando milho, né? A gente sabe que é pouco, mas vai sobrando milho no mercado interno e isso dá aos consumidores uma posição mais confortável neste final de ano, porque estão sendo vistos condições favoráveis de clima para a safra de verão, que está em bom desenvolvimento. A gente já tem boa parte aí da nossa área de plantio verão de milho já concluído. As condições das lavouras são, até esse momento, favoráveis, né? São satisfatórias. E mais do que isso, a gente teve um aumento da nossa área de milho destinado ao milho verão neste ano, com o produtor, claro, atraído pelos bons preços, né?
Mais do que isso, ainda segundo o Vlamir, há muito milho nas mãos dos produtores e dessa forma apelo em calmaria. Assim, poderemos ter novos negócios nessa semana, mas com uma nova queda porque os compradores seguirão menos agressivos do que as ofertas que devem continuar crescendo. Então, recado importante do Vlamir Brandalize para a semana que entra para o mercado do milho. Vamos ver o recadinho para a soja, como é que vem? Toda segunda-feira eu vou tentar trazer isso para vocês, porque realmente o Vlamir chega com essas informações aí bastante importantes e conseguem, né, nos dar um norte aí do que pode acontecer no nosso mercado brasileiro, tá? Olha só o que o Vlamir diz para soja. O mercado da soja nesta nova semana deve apresentar mais vendedores, porque muitos deixaram parte da safra para negociar nesse momento do plantio da safra que avança a passos largos. Se lembra que eu falei? Nosso plantio caminha bem. E agora devem vir aos negócios. Muitos temendo, inclusive, novas baixas que devem aparecer. E assim eles devem vir a mercado para fechar, portanto, novos negócios nessa semana, né? Assim seguiremos com ofertas e pouca pressão dos compradores, já que os chineses, neste momento, estão migrando para compras nos Estados Unidos, que está com a colheita a todo vapor, e maiores negócios devem fluir no mercado americano. Poucos navios novos sendo esperados para o mercado brasileiro e assim os fechamentos tendem a ficar atrelados à demanda doméstica e alguns aos fechamentos de posições ainda em abertas de exportação para completar navios. Hoje também, às 15 horas, horário de Brasília, a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, vai atualizar os dados da nossa balança comercial, ou seja, aquilo que nós já embarcamos, né, já exportamos no acumulado dos dias úteis de outubro. Aí, quando 3 horas, já atualiza Notícias Agrícolas, começa a chegar para você soja, milho, açúcar, carne bovina, carne de frango e carne suína. Todos esses dados são compilados pelos nossos repórteres e trazidos aqui para você pelo Notícias Agrícolas. Fechado? Bom, concluímos então o nosso mercado de grãos para começar essa segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações do mercado do café, porque esse mercado também está com fundamentos extremamente importantes. Há uma preocupação fortíssima com a oferta e a gente vai ter que olhar para isso. Virgínia, na última semana, Virgínia Alves, nossa especialista em café, trouxe um grande balanço aí dos principais produtores mundiais de café e há preocupações e há problemas em todos eles. A gente está falando de Brasil, Colômbia, Honduras, Vietnã e por aí vai. Então, olhando para a oferta, é muito preocupante a situação. As próximas safras estão ameaçadas já pelo que viveram de adversidades climáticas e o que poderão viver. As sinalizações de um laninha para o nosso verão trazem muita preocupação para o café, além naturalmente dos grãos, né? Mas a gente falando do nosso verão, a gente tem essa possibilidade de ter o laninha e há uma preocupação realmente bastante séria com isso. Então, atenção, porque essas informações de clima serão determinantes para você entender o andamento dos mercados. E quando eu falo de café, ainda mais, tá? Porque essa questão do laninha não vai pegar só no Brasil, mas ela pode também prejudicar todos os países produtores nesta próxima temporada, o que agrava ainda mais a preocupação do mercado. Abrindo aqui as nossas cotações do Arábica na Bolsa de Nova York, vamos dar uma olhadinha? Dezembro com 2 dólares e 4 mais 30 por libra peso. Março, 2 dólares e 7 mais 10. Maio, 2 dólares e 8 mais 5. Julho, 2 dólares e 8 mais 60. Veja que os contratos mais longos para o mês que vem, março, maio e julho, todos eles mais elevados do que o mercado spot, porque há uma preocupação de que esse problema de oferta se agrave. Então, nós temos altas que, nesse momento, variam de 0,4% a 0,5% nos principais vencimentos negociados com o mercado de café arábica na Bolsa de Nova York. Volto a dizer, isso é reflexo dos fundamentos, tá? E também reforço, o financeiro precisa ser acompanhado, a retomada econômica global também. Nós estamos vendo na Inglaterra o mais alto número de casos de Covid confirmados aí desde meados de julho. Então, veja que a gente não viu a pandemia acabar ainda, embora muitas medidas de flexibilização estejam sendo registradas aqui no Brasil, a gente está com o menor número de mortes também desde o início da pandemia, se eu não me engano.
Então, nós temos aí uma melhora, graças a Deus, desse quadro, mas que ainda inspira muita cautela, muito cuidado, tá? Aquilo tudo que você possa fazer para ajudar, né, ajudar esses dados a continuarem melhorando, faça a sua parte. Como eu falei, a gente tem problemas em outras partes do mundo que são ainda bastante graves, então, atenção. De qualquer forma, o mercado de café também vai olhar para todo esse quadro macroeconômico, para a retomada econômica global, para a crise energética, mas principalmente para a crise logística. Aí, quando a gente fala do caos logístico que ainda está instalado no mundo, né? E a gente sabe que no curto e médio prazo isso não vai ser resolvido, porque faltam containers, os fretes marítimos estão elevadíssimos. A gente viu exportadora brasileira de café mandando café para o Reino Unido, se eu não me engano, ou para a Alemanha, não vou me lembrar agora, por avião, gastando uma nota, né? Mas para garantir ali os seus compromissos. Enfim, a crise logística pesa muito severamente para o café, e esse é um outro ponto que está sendo ali bastante comentado neste mercado e precificado naturalmente pelas bolsas e pelos futuros do mercado que estão ali olhando porque vamos ter de oferta e demanda, e esse desequilíbrio que ainda é muito claro para este mercado. Então, atenção total aos fundamentos do café, tá? Por isso que hoje a gente vê o mercado aí tentando garantir essas altas, mas vejo que no tempo real a gente já vê o mercado bem mais próximo da estabilidade do que em campo positivo, mas ainda assim do lado verde da tabela, né? Vamos acompanhar. Aqui para o Brasil, os preços seguem altos, mas pouquíssimos cafeicultores podem participar desse momento de preços muito altos aí, as máximas dos últimos anos, para os preços do café. Isso por quê? Porque a gente tem ali uma condição de falta de produto já negociado, enfim, então há uma contenção de negócio. Nesse momento a gente vê pouquíssimos negócios sendo efetivados e o cafeicultor podendo aproveitar, né, já que perdeu muito a sua safra, podendo aproveitar os altos preços. Mas a formação dos preços para o mercado brasileiro segue bastante elevado. A gente tem um dólar ainda acima de 5,40, perto de 5,50. Vamos ver como é que o mercado abre hoje. E a gente já vai ter essa abertura cambial. Então, a gente tem pouquíssimos cafeicultores podendo aproveitar esse momento. A gente está aqui, qualquer novidade a gente te avisa. Olha só o que acabou de acontecer. Atualizei o Notícias Agrícolas, toda a tela virou para o vermelho, à exceção algodão e petróleo. Fora isso, milho e trigo passaram a cair, café passou a cair, açúcar intensificou a baixa, soja intensificou a baixa, o algodão e o petróleo são os únicos a subir. Então, atenção, hoje o dólar index está subindo, deixa eu ver aqui quanto é que está agora. Não se esqueçam, dólar index em alta ajuda a pressionar as cotações as commodities todas de uma forma geral. 0,11% de alta agora. Alguns índices acionários em alta, outros em baixas, como eu falei. Mercados bastante azedos e de mau humor nesse início de semana, também atentos à persistência do cenário inflacionário global, tá? E preocupado com a retomada econômica do planeta, porque a gente está num momento bastante crítico quando a gente olha para a crise de energia, para a crise dos insumos. Quando a gente fala dessa crise logística, a gente está falando ainda desses gargalos todos que permeiam aí as cadeias de abastecimento. Também, quando a gente fala de falta de logística, a gente tem dificuldade da entrega de peças, da entrega de chips, da entrega da produção desses insumos todos e da chegada desses insumos nos polos, né, de produção e entrega desses produtos. Tá tudo meio disruptivo. E aí, senhores, vai ter problema, vai ter mau humor, vai ter aversão ao risco e não dá para desviar os olhos. Os mercados estão extremamente voláteis. De um lado, o financeiro, de um lado, os fundamentos. Tenha atenção. Como eu sempre falo, deixe o Notícias Agrícolas aberto no seu navegador, vai dando um F5 e ficando bem informado para tomar boas decisões, tá certo? Bom, seguimos aqui com os nossos mercados. Antes, vou dar uma passadinha aqui nos nossos comentários, né? Que eu falei, manda de onde você tá falando. Nunca mais voltei aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu perdi, né? A Shirley Cardoso nos mandando bom dia. Bom dia, Shirley. Muito obrigada pela audiência.
Pessoal aqui nos mandando bom dia, Carla. Mande de onde vocês estão falando, tá? Bom dia, Carolina. Falou Carolina, eu já sei que é alguém que vai me dar uma bronca. É o quê? Minha tia, a minha tia Neuza, ela é maravilhosa. Porque assim, ó, ela é a principal combatente de informação errada. Então ela chega no mercado, ela vê gente falando, ai, porque a carne tá cara, o frango tá caro, ela fala, calma. Caro porque tá caro pra fazer frango, tá caro pra fazer carne de porco, tá caro pra colher arroz, tá caro. Tia Neuza é porta-voz do agronegócio brasileiro, senhoras e senhores. Você pensa o quê? Aqui eu vou levando a família inteira pra dentro da roça. A todos vocês que estão me mandando bom dia aqui com tanta gentileza, muito obrigada. E o Fabinho diz aqui, ó, bom dia, Carla, abraço a todos de 1º de maio no Paraná. Bom dia, Fabinho, obrigada, viu, pela audiência, você sempre aqui conosco. Também sempre muito gentil. E tem também o pessoal conversando com a gente no YouTube, a Raíssa Goulart, impressionada com o canal, obrigada por existirem, estou amando a live. Obrigada a você por existir e nos acompanhar, viu, Raíssa? Muito gentil também da sua parte. Vamos seguir aqui o Emerson de União da Vitória conosco também. Seguimos por aqui. Vamos abrir os preços do açúcar, pessoal? Vamos dar uma olhadinha como é que tá a Bolsa de Nova York? Todos os principais contratos caindo mais de 1%. O março, 19 centos mais 53 por libra peso. O maio, 19 centos mais 22. O julho, 18 centos mais 92 por libra. O outubro, 18 centos mais 68. Jonathan Simeão já abriu o mercado aqui para nós de açúcar, não só na Bolsa de Nova York, mas de Londres. Esse conteúdo já está disponível para você. Segundo a apuração do Jonatas, mercado sente pressão com movimento de realização de lucros, apesar do petróleo e clima ainda preocupando para as novas safras de cana-de-açúcar e, consequentemente, a produção. A gente vinha observando uma alta também dos preços do açúcar, por quê? Os analistas internacionais enxergam que a alta e os preços recordes do etanol no Brasil acabam promovendo um estímulo à produção de etanol em detrimento da produção de açúcar aqui no Brasil e em outras partes do globo, o que também era fundamento importante. Sobe o petróleo, sobem os preços dos combustíveis, o açúcar vai na carona. Mas nesse momento, hoje, o dia é de queda, portanto, mercado mais focado nessa realização de lucros, e são os fundos também reduzindo a sua exposição ao risco, tá? Não é diferente, né? Para esses mercados. Então, não se esqueça que a gente teve essa notícia bastante negativa vinda aí da China nessa manhã de segunda-feira. Isso é preocupação. Então, atenção a este mercado, tá? Açúcar perdendo mais de 1%. Vamos ver como é que isso reflete na formação dos nossos preços aqui no Brasil. E o dólar, senhoras e senhores, já, vamos ver se abriu em alta, hein? Dia de aversão ao risco, dia de cautela no financeiro, são 0,64% de alta do dólar frente ao real, R$ 5,49 é a cotação da hora, certo? Vamos ver como é que abriram as nossas cotações na B3, deixa eu ver se a gente já tem esses dados. Tô prometendo, mas não sei se temos, né? Vamos dar uma olhadinha? Por enquanto ainda não. Mas a Andressa já está ali, ó, rapidamente. A Andressa é uma flecha nas pretinhas e já a gente tem ali os dados. Já temos, olha só, café operando em alta na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. Dezembro, 246 dólares mais 50 centos por saca, uma alta de 0,74%. A B3, ela sempre vai ter aquele suporte do dólar, né? Então, puxando. O milho... por enquanto ainda não temos, mas boizinho já temos. Boi gordo em queda na B3 também pudera. Precisamos ter a notícia da China, senhoras e senhores. A China precisa voltar ao nosso mercado, o que também é justo, né? Porque tá tudo certo por aqui, então estão jogando agora o jogo do mercado, o jogo da especulação. Então ali, ó, né? Enquanto estiverem ausentes, o preço tá caindo. Outubro, R$ 268,20 por arroba, uma queda de 0,85%. Novembro, R$ 277 por arroba, baixa de 1,19%. O dezembro, R$ 292 por arroba, queda de 1,4%. E o janeiro, R$ 297 mais 95 centavos, uma baixa de 0,4% nesta manhã de segunda-feira na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. O que nos diz a Scott Consultoria para começar a semana? Vamos ver? Mercado do boi gordo segue pressionado. Poxa vida, hein?
Poxa vida, eu tô querendo aqui trazer uma notícia boa pra vocês. A notícia boa tá caindo uma chuva de lascar aqui em Campinas, interior de São Paulo. Fora isso, voltando ali pro mercado pecuário, né? Vamos ver o que nos diz a Scott Consultoria, pelas palavras de Iberville Neto, analista de mercado. Oferta de gado confinado e demanda menor por boiadas mantém o cenário de pressão de baixa para o boi gordo, tá? Então, esse é o resumo para a gente começar a semana. Mercado pecuário pressionado, precisa ver a volta da China. O consumo doméstico tem escoamento ainda muito lento e tudo isso faz com que os preços sigam pressionados aqui no Brasil. Entre 11h30 e meio-dia, Alexander Horta assume a bancada na nossa programação ao vivo, vai te atualizar sobre o mercado do boi gordo. Você que acompanha essa live, não se esqueça, este acompanhamento é diário, tá? Das cotações do mercado pecuário. Todo dia tem análise do mercado do boi gordo por aqui, bem como do mercado da soja. Ainda na nossa programação ao vivo, o Realidades da Safra, o quadro do Guilherme Dorigatti, onde ele vai visitando, né, também direto da nossa bancada, todas as principais regiões produtoras. O Guilherme volta agora de Goiás? Não, Rio Grande do Sul. Guilherme foi conferir colheita de trigo, vai trazer informações também quentinhas para você sobre essa cultura. Mas não deixe de acompanhar o trabalho do Guilherme todos os dias, visitando as principais regiões produtoras do Brasil, te atualizando sobre as principais safras cultivadas por nós, tá certo? A Leandra me pergunta, essa queda do boi gordo já vai ser repassada ao consumidor final no Brasil? Leandra, ela vai em algum momento, mas lembre-se, apesar dessa pressão sobre os preços da arroba, a gente tem custos de produção muito elevados aqui no Brasil. Então, talvez esse repasse ao consumidor final demore um tantinho mais a chegar, tá? Mas vou levar essa dúvida aí para os nossos especialistas, né? Para os analistas que conversam conosco todos os dias aqui no Notícias Agrícolas, para a gente saber quando esse repasse vai chegar ao consumidor final e a gente poderia ver ali a carne que a gente compra um pouquinho mais barata, né? Um pouquinho mais acessível. Vou averiguar isso de forma mais completa para você, tá bom assim? Bom, vamos aqui dar uma olhadinha se já saiu o nosso Boletim Focus, senhoras e senhores. Hoje é dia Hoje é dia daquela pesquisa que o Banco Central faz com mais de 100 economistas para trazer as perspectivas e estimativas para a nossa economia. Mercado piora estimativas para inflação e PIB, mas estabiliza números sobre câmbio após a atuação do Bacen, Banco Central. O mercado financeiro voltou a deteriorar as estimativas para o desempenho da economia brasileira também em 2022, além de 2021, enquanto tornou a elevar as projeções para a inflação tanto este ano quanto no próximo, segundo o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira. O PIB para 2021 agora é previsto em 5,01%. Na semana passada, era 5,04% crescimento estimado para o nosso PIB esse ano. Para 2022, a projeção caiu de 1,54% para 1,50%, tá? Para o IPCA, que é a nossa inflação, é o indicador oficial da nossa inflação, né? Nós temos aí a estimativa passando de 8,59% para 8,69%. Esta é a 28ª semana consecutiva de alta, tá? Então, nessa perspectiva aí para nossa inflação. E como eu falei, o cenário inflacionário persiste no mundo todo e é um dos pontos ali que amarga o humor do mercado financeiro, tá? Para 2022, inflação projetada em 4,18%. Na semana passada, 4,17%. Para 2022, 13ª semana consecutiva de aumento. Tanto desse ano quanto do ano que vem, a gente tem projeções aí acima do centro da meta da inflação, também pudera, né? Vamos ver se a gente tem o câmbio aqui. O mercado estabilizou a estimativa do dólar para o final desse ano em R$ 5,25, depois de tê-la aumentado na semana anterior em relação ao prognóstico de R$ 5,20. Então, na semana passada,
em relação ao anterior, subimos de 5,20 para 5,25. Hoje, mantido os mesmos 5,25. E também para 2022 a mesma projeção, dólar em R$ 5,25. Então, vamos observar. E hoje, volto a dizer, o dólar em alta já está subindo R$ 5,48, a cotação da hora, 0,53% de queda, tá? Bom, falamos da nossa economia, falamos da economia chinesa, da economia global, dos principais mercados. Vamos ver o que é notícia neste site, portanto, nesta manhã de segunda-feira. Mercado já aberto, café, açúcar e também soja para você. Já chegam as informações do milho. E também, segundo apurou a Virgínia, parte da pressão que se observa para o café nesta manhã de segunda-feira vem das chuvas que estão chegando ao Brasil num momento importante, inclusive para as regiões onde as floradas da próxima safra já começam a ser registradas. Então, essas chuvas ajudam a pressionar um pouquinho as cotações nos mercados internacionais. Petróleo salta mais de 1% com recuperação da demanda e altos preços do gás e do carvão. Temos também oposição venezuelana quer retomada de diálogo com o governo o quanto antes. É importante, hein? CPI da Covid, pelo amor de Deus, não acaba nunca esse trem, né? Adia a leitura para quarta-feira, a votação deve ficar para o dia 26. Hoje, um senador... representante da Covid falou à Rádio Jovem Pan, acredita num placar ali de 7-3, 7-4, né? E o senhor, o novo messias da população brasileira, o senhor Renan Calheiros, vejam vocês, né? Onde é que a gente tá, o que a gente tá prestando atenção? A gente tá prestando atenção no que fala um cidadão chamado Renan Calheiros, né? Ou no presidente da comissão, Omar Aziz. Os nossos ídolos de barro, né? É uma coisa impressionante o que acontece no Brasil. O Brasil parou para ouvir o Renan Calheiros. Enfim, né? Agora, esse novo messias desse país, né? Vai ler, então, o seu relatório dessa CPI que, olha... Em 35 anos, né, e 14 de jornalismo, eu vi cada coisa nesse país. E a CPI da Covid é uma das coisas que me impressionou de forma bastante negativa. Como cidadã, como jornalista, como repórter, como comunicadora, como eleitora, porque o ano que vem vamos ter que escolher alguém. E aí a gente vê Renan Calheiros, Omar Aziz. Enfim, Marlene me perguntando o preço da soja. Marlene, falei bastante sobre o mercado da soja hoje. Neste momento, as cotações na Bolsa de Chicago caem. Vou te dar a referência agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ti. Nós temos aí novembro com $12,13, o março e o maio, que são referências para a nossa safra. Março com 12,31, maio com 12,40. Aqui no Brasil, o mercado tá abrindo ainda, começando os seus negócios, mas a gente tinha preços ali na casa de R$168, R$167 para soja base Porto, safra velha, um pouquinho acima de 160, 159, 160 para a safra nova, tá? Base Porto. Vamos ver como é que fica essa semana, nessa segunda-feira, com a retomada do dólar. O dólar hoje está subindo, vamos ver como vai fechar. E essa queda em Chicago, além dos prêmios, tá? Depois retoma o conteúdo do comecinho da live, que eu dei um panorama bem completo sobre o mercado da soja, tá bom? Seguindo aqui com as nossas notícias, vamos ver o que mais é destaque já hoje por aqui. Banqueiros dizem que sonhar com terceira via já dormiram com Lula. Olha só, hein? Análise por Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Sempre bom você começar o seu dia ouvindo o professor Paulo Moura e a sua serenidade na hora de dar informações tão difíceis para a nossa população. Soja, plantio da safra brasileira atinge 2021-22, atinge 21%, estima safras e mercado. Excelente avanço em relação à semana anterior, hein, senhores? Olha só o que diz as safras e mercado. O plantio da soja 21-22 do Brasil está em 21,1% da área total esperada até o dia 15 de outubro. A estimativa parte do levantamento das safras e mercado. Na semana passada, o índice era de 9,8%. Com as chuvas da semana, a semeadura evoluiu bem, superando o percentual de igual período do ano passado, que era de 6%. 6% em 2020, 21% em 2021, tá?
Quem lidera naturalmente os trabalhos de campo, né, é o Mato Grosso, na sequência o Paraná. Mas o Paraná está com 35%, abaixo da média de 36%, porque a gente sabe que no estado paranaense algumas regiões ali sofreram com a falta de chuvas, faltava umidade adequada para de fato dar andamento aos trabalhos de campo. Estamos acompanhando, tá bom? Bom, voltando aqui para concluir as nossas notícias, né, dentro daquilo que já chegou nessa manhã de segunda-feira. Pelo CPEA, a gente tem informações importantes também nessa segunda. Mandioca, oferta baixa ainda impulsiona os preços. Ovos, preços se mantêm praticamente estáveis. Milho, comprador afastado, mantém preços em queda, falamos bastante sobre isso. Soja, mesma coisa. Clima favorável e possível oferta elevada pressionam valores no Brasil. Produção industrial chinesa cresce 3,1% em setembro e fica abaixo do esperado. Ações europeias caem com o setor de luxo sentindo o baque de dados fracos da China. A China é importantíssimo consumidor dos bens de luxo europeus, né? Ações asiáticas recuam após PIB mais fraco da China. Uva pelo CPEA, concorrência com o Vale afeta Pirapora, Vale do São Francisco. Alface, demanda do litoral e oferta controlada garantem estabilidade nos preços em São Paulo. Maçã, feriado prolongado afeta vendas. Cebola, chuva atrapalha a colheita no Cerrado. Banana, chuvas superam o esperado para o mês em Linhares. Extremamente importante essa região de produção de banana. E melão, vendas se enfraquecem enquanto colheita aumenta um pouquinho. Olha só, todas essas notícias que eu acabei de relatar aqui estão disponíveis para você no Notícias Agrícolas, tá certo? Bem como o comportamento do dólar, do petróleo, do açúcar, do café, da soja, do boi, tudo aquilo que a gente falou aqui, comentou, né, essas informações estão detalhadas no Notícias Agrícolas. Vou te deixar esse perfil aqui, ó, @jornalista da soja. Vai seguir este perfil, siga mais um bracinho das nossas redes sociais. Ali a gente costuma fazer o fechamento do mercado, então a gente tem também esse caminho para você seguir e ali a gente vai concentrando as informações de grãos, economia, tá? É mais um bracinho para você seguir por ali. E a gente está te esperando sempre aqui na nossa programação ao vivo. Se você também não é inscrito no nosso canal do Notícias Agrícolas, procure este canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Vai seguir este canal, vai se inscrever nesse canal, acionar lá o sininho para receber os nossos alertas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá certo? Muito obrigada pela sua audiência nesta segunda-feira. Amanhã nos encontramos neste mesmo bate-canal, tá certo? Pra gente continuar dando as informações que são importantes para você ao longo da semana, para que, mais uma vez, você possa tomar boas decisões e, como diz o nosso lema, ser o porta-voz de si mesmo, tá certo? Que seja uma semana produtiva para você. Boa segunda-feira e até amanhã.